Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para os líderes ou para aqueles que têm o chamado e que ainda não têm seguido o foco para esse chamado, que não têm obedecido esse chamado. A palavra está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto também nós, rodeados de tal testemunha, depois de eliminar tudo o que nos impede e de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, eu quero te fazer uma pergunta: o que tem te impedido de prosseguir? Nós devemos tirar tudo que nos impede de prosseguir. Não é o físico que eu estou falando de você mesmo, porque o impedimento de prosseguir a caminhada que Deus te chamou, de cumprir o chamado que Deus te chamou, não está nas pessoas, nas coisas, não. Está em você mesmo. Porque se você for olhar os impedimentos para você fazer a obra, você nunca vai fazer a obra de Deus. Você nunca vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque os próprios apóstolos sofreram perseguição, Jesus. Eles tinham negócios que eles abandonaram para seguir Jesus. O seu próprio eu morreu para eles seguirem Jesus. E Jesus também deixou, o reino, o trono para vir aqui na terra, para nos salvar, para nos libertar. Então, o chamado, ele sempre foi renúncia. Você sempre vai ter que renunciar à sua própria vida, às suas próprias vontades. Você vai ter que renunciar muitas vezes à sua própria família. Você vai ter que renunciar a seus filhos, se for o caso. Porque se você ler a palavra do Senhor fala assim, aquele que ama pai ou a mãe, ou filho a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim, né? E a palavra também fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, o que te impede de prosseguir rumo a esse chamado que Deus te deu? Porque é tempo em que Deus está levantando apóstolos. Nesses últimos dias, Deus está levantando apóstolos. Porque só os verdadeiros apóstolos vão conseguir realmente perseverar nesses últimos dias, no meio de tantas provações e tribulações. Aqueles que estão aí só no oba-oba, no título, ou por causa do dízimo, da oferta, eles não vão conseguir perseverar. Deus precisa de você. E depois fala, aquilo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Então você também tem que abandonar todo o pecado e em santidade prosseguir esse chamado ao qual Deus te concedeu. Foque nisso e não deixe